Assunto 13. É o processo fator Q do Aeroporto São Gonçalo do Amarante. É o processo número 2 da pauta. Processo 00058-093-611, 2014-31. Decisão 32 de 1º de abril de 2015. É estabelecimento da metodologia do fator Q a ser aplicado nos reajustes tarifários aplicáveis ao contrato de concessão do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, Rio Grande do Norte, ASGA. Separando parte mais curta aqui, vamos lá. Bom, processo em tela, estabeleceu a metodologia do cálculo do fator Q a ser aplicado nos reajustes tarifários aplicáveis ao contrato de concessão do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante. Foi analisado e aprovado pela diretoria colegiada da SANAC na reunião dia 17 de março. Conforme a minuta do ato aprovado pela diretoria, foi deliberado que a instituição de tal metodologia fosse materializada por meio de um termo aditivo ao contrato de concessão do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante. Em função disso, a Gerência de Concessões de Infraestrutura Aeroportuária convocou por meio de e-mail, acostado aqui no processo, o concessionário para assinar o referido termo aditivo no dia 20 de março. Na ausência de manifestação e de comparecimento do concessionário, a mesma gerência enviou o ofício 109, GECOM SRE ANAC, de 20 de março, convocando novamente para assinatura do termo aditivo em 24 de março. Em 23 de março, a GECOM da SRE acusou recebimento por e-mail da carta IA número 224 SBSG 2014, 19 de março, recebida em protocolo físico de 24 de março, no qual a Inframérica reitera o pedido de disponibilização de cópia do processo administrativo relacionado com esta RPC, incluindo a íntegra da decisão dessa agência que aprovou o respectivo termo aditivo. Resposta a tal expediente, a gerência emitiu o ofício 110, enviando cópia integral do processo, destacando que o mesmo foi submetido a ampla audiência pública entre os dias 23 de dezembro de 2014 e 1º de fevereiro de 2015, e solicitando novamente a indicação de representantes da concessionária para assinar o termo aditivo até 31 de março de 2015. Em 26 de março do corrente ano, a concessionária enviou nova carta, a carta 0225 Preze SBSG 2015, em que manifestou interesse em negociar, abre aspas, interesse em negociar as condições de RPC do aeroporto, fecha aspas. Em 31 do mesmo mês, a GECOM propôs ao respectivo superintendente, então, por meio de despacho 47, que o supracitado termo aditivo fosse estabelecido unilateralmente por esta ANAC. Do despacho, extraiu alguns excertos que coloquei aqui na decisão. Vou poupar da leitura, a não ser que vocês entendam ou queiram que eu faça a leitura dos pontos que estão aqui. Vou terminar, espera aí, são longos. Tentar pensar umas partes. Vamos lá. Revisão dos parâmetros da concessão representa o mecanismo pelo qual se prevê a cada 5 anos a incorporação ao contrato de concessão de melhorias relacionadas às práticas regulatórias e outros ajustes conforme o cenário vigente no setor aeroportuário. A primeira RPC desse aeroporto tem como objeto a revisão das metodologias de cálculo do fator Q, fator X e da taxa de desconto a ser utilizada no fluxo de caixa marginal. Deve ser realizada até 31 de março de 2015. Se refere ao fator Q, a área técnica propôs termo aditivo ao contrato de concessão do Aeroporto Internacional de São Gonçalo para tratar da metodologia de cálculo desse parâmetro. As discussões com a concessionária a respeito da minuta de termo aditivo proposta tiveram início ainda no ano passado, em reunião realizada em 21 de novembro, com o objetivo de torná-la ciente dos aspectos tratados na primeira RPC. Adicionalmente, por meio de ofício, em 21 de novembro de 2014, foi enviada formalmente a primeira minuta de proposta para a revisão do parâmetro em questão para conhecimento e contribuição, estabelecendo-se o prazo de 20 dias para a manifestação. Em resposta a isso, a concessionária encaminhou carta solicitando extensão de prazo para a resposta de mais 30 dias. Paralelamente a essas discussões, a revisão de metodologia do fator Q foi submetida a ampla discussão pública, conforme aviso de agência pública número 21, no período estabelecido inicialmente de 23 de dezembro de 2014 a 12 de janeiro de 2015.
E a concessionária solicitou, por meio de carta, no meio disso, o cancelamento da audiência pública para que, abro aspas, para que as devidas tratativas sobre o assunto ocorressem inicialmente apenas com a intervenção da concessionária e ANAC, fecho aspas. Ademais, cabe destacar que, dentre as contribuições prestadas por terceiros no processo de discussão pública, constaram pedidos de prorrogação do prazo para o recebimento de contribuições pela ANAC. Assim, considerando os pedidos referenciados no parágrafo anterior, o prazo para recebimento de contribuições foi prorrogado em 1º de fevereiro de 2015. Ainda com a prorrogação do prazo, observou-se a ausência de qualquer contribuição da concessionária do ASGA. Seja formalizada pelo formulário eletrônico pela consulta pública, seja formalizada via carta no protocolo dessa agência ou por qualquer outro meio admitido. Frisa-se ainda que, mesmo diante da ausência de manifestação da concessionária no prazo de audiência pública, em 6 de fevereiro de 2015, foi encaminhado um novo ofício à concessionária com a finalidade de instigar a participação de um dos principais interessados no processo, muito embora o processo em audiência pública tivesse sido encerrado já em 1º de fevereiro. Possibilitou-se assim que a concessionária se manifestasse até 13 de fevereiro de 2015, tendo mais uma vez se mantido sem manifestação. Diante do quadro acima exposto e considerando o prazo contratual estabelecido para a finalização do processo, de bem como orientação de que, com a iniciação das operações do aeroporto, os indicadores de qualidade de serviço passem a ser aferidos a partir de 12 meses após o início das operações, foi elaborada nota da área técnica, na qual foi apresentada a análise das contribuições recebidas no processo de audiência pública e dando como encerrado, no âmbito das áreas técnicas, o processo da RPC. A referida nota sugeriu ainda que as sugestões fossem encaminhadas para a Procuradoria. Referido processo foi deliberado, aprovado na reunião de diretoria do dia 17 de março de 2015. Finalmente, em 30 de março, véspera do processo final contratualmente estabelecido para a RPC, a concessionária protocolou uma carta, que eu já mencionei aqui, por meio da qual, pela primeira vez, no decorrer de todo o processo acima relatado, manifesta-se quanto ao mérito da proposta, apresentando pontos de discordância em relação ao tema aditivo aprovado pela diretoria colegiada desta agência. Pontue-se aqui a tentativa de instrumentalização da RPC por meio de aditivo contratual consensualmente entabulado entre as partes, tratou-se de mera opção da área técnica, com vistas a refletir no procedimento a participação ativa da concessionária, de forma que sua experiência nas atividades de operação do aeroporto fosse considerada no estabelecimento da metodologia de cálculo do fator Q. Todavia, considerando os obstáculos opostos pela concessionária à formalização do instrumento consensual, a manifestação da discordância em relação à proposta de minuta aprovada pelo órgão colegiado da ANAC e a ausência de manifestação, em outro sentido, até a data limite para a realização da RPC, qual seja 31 de março, sugere-se, a área técnica falando, que a revisão da metodologia para o fator Q seja realizada por meio de alteração contratual, dado que o contrato de concessão estabelece, na sua seção 1 do capítulo 6, a possibilidade desta agência revisar a metodologia de cálculo do fator Q após a audiência pública, com vistas a criar incentivos para a melhoria da qualidade de serviços prestados, conforme trecho aqui transcrito. Continua a área técnica. Que assim sendo, interpretando-se conjuntamente os dispositivos contratuais e a doutrina jurídica suprassutada e considerando os obstáculos opostos exclusivamente pela concessionária para que se firme um instrumento bilateral, consignados por carta, tem-se que, ao contrário da proposta inicial de formalização do instrumento bilateral, cabe a alteração unilateral da metodologia de cálculo do fator Q. Destaca-se ainda que, no entender desta área técnica, a alteração proposta, muito embora unilateral, não tem o condão de fazer incidir a hipótese de risco colocada ao poder concedente nos termos do inciso 5.2.11 do contrato de concessão. Isso por se tratar de alteração contratualmente prevista, que deve ocorrer periodicamente e com vista da determinação da metodologia dos cálculos dos fatores X e Q, fatores esses também contratualmente estabelecidos, assim como seu reflexo tarifário. Termino aqui a transcrição da nota técnica, passo à manifestação da Procuradoria, que foi consultada e que se manifestou conforme os seguintes excertos. Pegar só os destaques. Tratando-se a revisão dos parâmetros de concessão, de hipótese de alteração contratualmente prevista, inclusive com regime jurídico especificamente tratado no contrato de concessão, verifica-se que inexiste qualquer previsão relativa à negociação direta entre as partes, tampouco a obrigação de que a revisão seja instrumentalizada de forma bilateral, tendo o contrato assumido a revisão dos parâmetros da concessão como relevante a todos a sociedade, o que resta evidente com a previsão da ampla discussão pública. Conforme se verifica nos autos, ademais demonstrou a área técnica não apenas a ampla discussão pública que precedeu esse procedimento, mas igualmente as sucessivas oportunidades de manifestação especificamente dirigidas à concessionária.
O conteúdo da revisão dos parâmetros de concessão em relação à nova metodologia do fator Q, por sua vez, já restou devidamente aprovada pela diretoria colegiada, restando pendente tão somente sua efetiva instrumentalização. Possibilidade de revisão da metodologia de cálculo do fator Q, diretamente pela agência, ademais, encontra-se materializada de forma expressa na cláusula 6.9. A Procuradoria trouxe isso novamente. Destaca-se, por fim, que tal procedimento de revisão, que prescinde da anuência expressa da concessionária, já restou concretizado em relação à metodologia da cálculo de fator X e a determinação da taxa de desconto a ser utilizada no fluxo de caixa marginal, sendo igualmente oportunizada a concessionária ampla participação, inclusive por meio de discussão pública. Diante do exposto, não havendo alteração do conteúdo da metodologia do cálculo do fator Q, já aprovada pela diretoria, após ampla discussão pública, e tratando-se de mero ajuste de forma de instrumentalização da revisão já aprovada por aquele colegiado, bem como tendo em vista que até o final do prazo concedido, a concessionária não anuiu com a assinatura do termo aditivo o contrato de concessão do ASGA, conclui-se não haver óbice jurídico que a ANAC proceda unilateralmente à revisão da metodologia de cálculo do fator Q, aprovada por ocasião da primeira revisão dos parâmetros da concessão. Então, fecho aqui a citação do parecer da Procuradoria. Diante desse quadro, considerando o prazo estabelecido na subcláusula 6.17 do contrato de concessão para a realização da primeira revisão dos parâmetros até 31 de março de 2015, conforme termo aditivo número 4 de 2015, firmado bilateralmente entre concessionária e ANAC, encontram-se presentes as condições para a deliberação ad referendo. A urgência dada pela extinção do prazo contratualmente estabelecido e a relevância em face da obrigação contratual de que a ANAC realizasse a primeira revisão, definindo a metodologia do fator Q a ser observado pelo concessionário a partir de então. Então, da decisão, inicialmente, cumpre destacar que essa matéria já havia sido aprovada pela diretoria colegiada em sua última reunião, dia 17 de março, tendo sido amplamente discutida publicamente. Tal publicidade foi assegurada por meio de realização de audiência pública, duração de 45 dias e robustecida por convite à concessionária para que, de forma concomitante, analisasse o assunto junto à equipe técnica da agência em reuniões por essa convocadas, além de convite à emissão de manifestação mesmo após o término do processo de audiência pública da norma. Ademais, a instituição não cerceou o acesso do interessado à cópia dos autos. Vale destacar que os interessados em obter cópias dos documentos devem observar os dispositivos normativos desta agência, que estabelecem, dentre outros, as formas de solicitação das cópias processuais, a instituição e os valores a serem cobrados dos interessados pelos custos de ressarcimento de despesas incorridas com serviços reprográficos. Conforme exposto, após amplo processo de discussão pública acerca da metodologia, a diretoria aprovou o conteúdo do processo em reunião pública que estava presente o interessado, conforme registros presentes, que não se manifestou quanto ao tema. Start, entendo que não há fato novo que justifique, excepcionalmente, eventual análise de alteração de conteúdo da referida revisão, conforme sugerido pela concessionária em carta. Então, no tocante à possibilidade de estabelecimento unilateral da primeira RPC, em que pese a aprovação pela diretoria de instrumento a ser firmado bilateralmente, entendo que não se verificam óbices a tal procedimento, conforme confirmada em análise jurídica realizada pela Procuradoria, dado que, 1, não há alteração do conteúdo do termo aditivo, aprovado previamente pela diretoria, e 2, tal procedimento de revisão prescinde da anuência expressa da concessionária, prevendo o contrato que seja estabelecida pela ANAC, conforme disposto na subcláusula 6.9. Assim, considerando os elementos constantes dos autos e anuindo que existem motivos aptos a caracterizar os aspectos de relevância e urgência, decidi, de referendo, aprovar o estabelecimento unilateral da metodologia de cálculo do fator Q a ser aplicada nos reajustes tarifários aplicáveis ao contrato de concessão do ASGA, na forma de decisão anexa. E determinei ainda que a Secretaria-Geral trouxesse essa deliberação dos senhores. Pergunto aos senhores se está referendada a decisão, se tem comentários a fazer. Presidente, eu queria pedir vista desse processo para aprofundar um pouco mais o assunto. Perfeito. Concedo, então, vistas do processo. Tem 2 da pauta. Presidente, eu gostaria de pedir vistas também e sugerir que fosse coletiva. Vistas coletivas, perfeito. Previsto no nosso regimento, até facilita. Se mais de um tiver interesse em pedir vistas, a gente já concede vistas coletivas no prazo de 30 dias, tá? Todos os processos. Certo?